Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião, a oração do Pai Nosso, e em seguida peço ao vereador José Segundo de Faria, Segundinho, fará a leitura do Santo Evangelho. Seja o vosso nome. Venha a vossa vontade. Cada dia Pai, as nossas ofensas. Nós perdoamos a quem não nos deixeis cair. Livrai-nos do mal. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Ausente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Ausência justificada. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária, nesse dia 14 de outubro de 2025. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da 8ª sessão extraordinária, realizada em 7 de outubro de 2025. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloco em discussão a ata da 8ª sessão extraordinária. Retificando, aprovado por 6 votos. Coloco em votação a ata da 8ª sessão extraordinária. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se manifeste. Declaro aprovada por 6 votos. A ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo secretário. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente expedido. E expedido e recebido. Ofício número 268 de 2025, de autoria do prefeito municipal Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 55/2025, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de investimento social e da outras providências. Ofício do Gabinete número 270 de 2025, de autoria do prefeito municipal Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei complementar 7 de 2025, que dispõe sobre inclusão de área no perímetro urbano e da outras providências. E-mail de autoria da Procuradora da Câmara Municipal de Esmeraldas, doutora Amanda Carolina Silva Pereira, a qual, por ordem da excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas, vereadora Simone dos Santos Pádua,
solicita a disponibilidade de agendamento de visita institucional para receber 4 servidores do Legislativo esmeraldense na data de 24/10/2025. Ofício número 131 de 2025, de autoria da presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, senhora Sani Carla Melo Silva, convidando para participar de uma ação de abordagem social e orientação sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas. A atividade será realizada no dia 23 de outubro de 2025, quinta-feira, às 17 horas, na comunidade dos Penedos. Ofício de autoria da responsável pelo setor de Relações Institucionais Campus Piuí, senhora Estela Maria Gomes, encaminhando aos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, solicitando emendas parlamentares para apoiar e ofertar cursos FIC e pós-graduação no IFMG Piuí. Ofícios números 64, 65, 66, 67 e 68 de 2025, encaminhados aos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, de autoria da Sociedade Beneficente Presbiteriana do Brasil em Piuí, mantenedora do projeto Reconstruindo Vidas, a qual, por intermédio de seu presidente, senhor Carlos Alberto Alves Arantes, solicita a destinação de emenda impositiva a esta instituição, a fim de contribuir para a continuidade e o fortalecimento dos trabalhos sociais desenvolvidos junto a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social em nosso município. Portaria número 57, de 9 de outubro de 2025, que altera o artigo 2º da Portaria 012, de 9 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a nomeação de agente de contratação no âmbito do Poder Legislativo de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Portaria número 058, de 9 de outubro de 2025, que dispõe sobre data e horário para outorga da homenagem Troféu Servidor Público Destaque no ano de 2025. Ofício número 530 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando o documento contendo uma relação de informações referentes aos resíduos sólidos, entre outros, apresentado pela cidadã Carmen Lúcia Arantes Costa, na 8ª sessão extraordinária, realizado no dia 7 de outubro, quando foi realizada a audiência pública para discussão das propostas do projeto de lei 52 de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2026, Lei Orçamentária Anual, LOA, e do projeto de lei 53 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município para o quadriênio 2026-2029, PPA, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício número 531 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, José Wellington da Silva, encaminhando à Controladora-Geral do município, senhora Lucimar Alves Silva, comunicando que foi reagendada para o dia 29 de outubro de 2025, às 18 horas, a sessão extraordinária, para a realização de audiência para a apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório quadrimestral anterior, para o 2º quadrimestre, competência 2025. Ofício número 534 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas, senhora Simone Caetano dos Santos Pádua, em resposta ao e-mail encaminhado a esta Casa Legislativa em 10 de outubro de 2025, referente à solicitação de agendamento de visita institucional para receber 4 servidores do Legislativo esmeraldense,
com o intuito de conhecer o sistema SAPL e o portal modelo, confirmando o agendamento para o dia 24 de outubro de 2025, sexta-feira. Ofício número 535 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao secretário de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente de Piuí, senhor Magno de Paula, convidando-o para participar da 40ª sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de outubro de 2025, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Piuí, para tratar dos seguintes assuntos: coleta seletiva no município de Piuí e destinação dos resíduos sólidos a partir do ano de 2026. Ofício número 536 de 2025, de autoria do presidente do Poder Legislativo, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao secretário adjunto de Meio Ambiente de Piuí, senhor Eduardo Nascimento de Barros Júnior, convidando-o para participar da 40ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 21 de outubro de 2025, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Piuí, para tratar dos seguintes assuntos: coleta seletiva no município de Piuí e destinação dos resíduos sólidos a partir do ano de 2026. Edital de convocação para a 39ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador João Lúcio de Matos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, ao público aqui presente, Rosélia, os que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, agradecer a Deus, por mais essa oportunidade. E, senhor presidente, hoje mesmo é só em caráter de agradecimento, agradecer o prefeito, que realizou aí no último final de semana, juntamente com os empresários ali, com o apoio da população, o Dia das Crianças no ginásio poliesportivo, onde foi atendido ali centenas de crianças, famílias, Foi um momento de lazer muito importante. É isso que o nosso povo precisa, de alegria, precisa de atenção e de trabalhar realmente com as crianças e com as famílias. Nosso povo é muito carente disso, E também agradecer também, o comerciante, o empresário Ricardo da Mercearia e Açougue Baratos, por ter realizado aí, também o evento no domingo, dia 12, ali no bairro Lagoa de Trás, onde um evento já se vem sendo realizado já há 20 anos, E a gente tem percebido o crescimento e a importância desse evento, para as crianças ali no bairro Lagoa de Trás. Agradecer o prefeito municipal de Piuí, pela atenção especial. Agradecer o Tiago também, o secretário de Cultura, que não tem medido esforços, para atender a nossa comunidade com seus projetos e sempre atendendo e fazendo muito bem feito. E por hoje é só, senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Vereador Wender José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, aos amigos da casa. Eu recebi um textinho aqui sobre um sinal de televisão, de televisão na Serra, Aí aqui ele fala que moradores de Piuí, venho pedir sua ajuda junto à prefeitura para juntos podemos legislar o sinal digital, canais abertos vindo das torres da Serra do Pimenta.
Já é mais de 2 anos que o encontra fora do ar. A TV Alterosa de Divinópolis, cujo o sinal digital já foi implantado desde 2019. Mas se encontra fora do ar, sem funcionar. Já entrei em contato com o setor responsável da TV Alterosa. Me disseram que podia procurar a Prefeitura Municipal. Houve uma chegada a mais de 30 canais, sendo Globo, Integração, Araxá, Record Minas, Rede Minas e Record. Implantando o sinal digital, fica congelado a imagem disponível da televisão. E a Rede Minas, com todo o sinal baixo, às vezes funciona, mas fica mais fora do ar do que funcionando. Sou antenista, trabalho com vendas de antenas em Piuí, sempre me ligam para saber sobre o sinal. Me pergunto se com antena digital para sinal terrestre, eu como morador de Piuí, fico até com vergonha de falar que aqui em Piuí não existe sinal digital, porque às vezes as emissoras vêm, colocam seu sinal e só. O texto aqui é grande, mas eu queria saber o seguinte: ele mexe com a antena, né? E está tendo muita doação de televisão de tubo, que antigamente, né, era muito usada. Aí ele vai colocar o sinal na casa da pessoa, aí o sinal não vem, não completa. Aí ele se dispôs, né, com a autorização da prefeitura, eu não sei nem com quem eu converso lá, para poder estar indo lá com ele, para poder estar dando um suporte lá, para o sinal ser transmitido aí, isso, com qualidade. Aí ele me pediu para tá falando isso aí hoje aqui na Câmara, né? Talvez às vezes muita pessoa mais pobre que não tem condição de ter uma televisão, ganha aquela televisão de tubo e para poder assistir um canal, para poder interagir, né? Não tem como. Aí eu vou fazer uma indicação então aqui para poder estar passando para ele lá, né? E perguntar a alguém lá se ele pode estar lá conversando ou se ou ele sozinho pode ir lá. No mais é só, senhor presidente. Vereador José Segundo Faria. Boa noite, excelentíssimo presidente, caros vereadores, servidores da casa, o público que nos assiste pelas redes sociais, Rosélia, presidente do Sempre. Senhor presidente, gostaria só de estar comentando aqui sobre uma indicação que estou apresentando, que solicita que seja realizada a revitalização da quadra esportiva localizada no bairro São Judas Tadeu. O vereador abaixo subscrito vem, através dessa indicação, solicitar ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que, juntamente ao departamento competente, seja realizada a revitalização da quadra localizada no bairro São Judas. A revitalização da quadra esportiva é fundamental para garantir o espaço seguro e adequado para a prática esportiva e lazer da comunidade local. Além disso, contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento de atividades físicas e esportivas na região. Pedir, né, ao doutor Paulo, né, digníssimo prefeito, que juntamente com o departamento competente possa estar olhando para a questão dessa revitalização da quadra de São Judas, né, no qual foi procurado pelos moradores, pelos esportistas lá da localidade, no qual ver se consiga arrumar lá mais rápido para eles, questão das goteiras, das pinturas, uma reforma em geral lá. No mais, muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu me inscrevi no uso da palavra, eu vou fatiar um pouquinho as falas, porque para ficar um pouco menos demorado, né? Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, a Rosélia, né, presidente do sindicato, né, do SEMPRE, servidores públicos, né, e a todos que nos acompanham nas redes sociais, né, a todos os assessores dessa casa, né, que nos auxiliam. Senhor presidente, eu gostaria, de primeiro momento, cumprimentar, eu estive lá com o vereador Fábio Tulim, no 3º pelotão do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade. Assumiu o comando agora do comando aqui do 3º pelotão do Corpo de Bombeiros, a Tenente Carolina, né? Ela veio para assumir o lugar do Tenente Moraes e ela já está à frente do comando. Inclusive, parece que a reportagem que foi publicada foi a partir da nossa publicação que a gente fez a visita lá, os meios de comunicação da cidade deram a notícia. E ela estará aqui na Câmara também se apresentando aos colegas vereadores e à população na próxima sessão do dia 21 agora de outubro. É a primeira mulher que assume o comando do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. E nós temos um contraste muito especial, porque nós temos agora também, no comando geral do Corpo de Bombeiros, né, a Jordana, que também é a primeira mulher a assumir o comando geral do Corpo de Bombeiros no estado de Minas Gerais. Então a gente vê aí, muito brilhantemente, as mulheres, né, Fabinho, avançando, ganhando esse espaço mais do que merecido, porque a gente sabe da competência de todas elas. Gostaria só de parabenizar, na verdade, até o vereador José II pela indicação. Eu estaria fazendo também a indicação, mas fiquei sabendo que o nobre colega já havia feito. Eu fui procurado também por atletas e também por pessoas que frequentam lá a quadra, né, do bairro São Judas Tadeu. E realmente você foi muito feliz nas suas palavras lá. Eu acredito estar precisando mesmo de uma atenção. Eu vi, inclusive, algumas publicações no sentido do telhado do espaço e também estive lá no domingo com a minha filha participando de um evento das crianças. No sábado eu trabalhei, né, no SAMU, no domingo eu estive lá e eu pude constatar meio que de perto que lá realmente precisa dessa atenção sugerida pelo nobre colega vereador. Inclusive, as pessoas que me mandaram mensagem nas redes sociais perguntando sobre o espaço, eu informei sobre a indicação que o vereador havia feito nessa casa, né? Gostaria de parabenizar aqui também, como fez o vereador Lúcio, o setor da Prefeitura de Piuí, o secretário de Cultura, Tiago. Não pude estar presente no sábado, mas eu creio que foi um evento muito importante, muito bem organizado para a comunidade, que contou ali com os comerciantes também, né, ao entorno ali da Rua Severo Veloso e outros que apoiaram a causa. O Ricardo já é tradição na cidade, o que o Ricardo faz ali. Eu não pude estar presente também, mas à tarde eu estava numa ação na Santa Casa, junto com os Doutores da Alegria. Eu faço parte da Irmandade da Santa Casa, estávamos lá distribuindo ursinhos para as crianças que estavam hospitalizadas no período da parte da manhã no domingo. E na tarde eu estive presente ali no evento organizado pela Igreja Universal, na quadra do bairro São Judas Tadeu, participando ali junto com a minha filha. Então, queria parabenizar de modo geral todas essas ações que foram feitas em relação ao público infantil. Senhor presidente, eu gostaria de voltar aqui a uma cobrança que eu já havia feito a essa casa, mas em conversa hoje com o diretor de trânsito da nossa cidade, ele inclusive me informou por telefone. Eu havia falado com ele sobre a situação de uma sinalização de um cruzamento, e ele falou que o que estava pendente é a chegada das tintas, né, devido a um processo licitatório. E eu informei a ele que vários pontos da nossa cidade nós estamos vendo a sinalização apagada, inclusive nos redutores de velocidade. Eu havia conversado com ele, ele disse que agora vai ter uma nova modalidade de sinalizar esses redutores, inclusive parece com um material que tem uma durabilidade maior. Se salvo engano, parece que uma durabilidade de até 4 anos. Então a gente espera que seja feita essa sinalização, porque à medida que esses redutores estão apagados e esses cruzamentos também não constam com a devida sinalização, quem conduz o veículo acaba ficando exposto a uma situação de risco. E hoje conversei com ele por telefone e ele me assegurou que as tratativas necessárias estão sendo tomadas
para que seja retomada essa questão da sinalização o mais rápido possível. Só para concluir, senhor presidente, estando pendente apenas essa questão por um detalhe de processo licitatório. Gostaria de falar aqui com a nossa população, através dos meios de comunicação, que então a pendência que está tendo em relação a essa questão é porque estão no aguardo da chegada das tintas devido à questão de processo licitatório. No mais é só, senhor presidente. Vereador Gilvan Antônio da Silva, presidente em exercício da sessão. Gostaria de fazer boa noite a todos, público que nos acompanha nas redes sociais, público que nos acompanha na Casa Legislativa. Gostaria de fazer duas indicações. Uma indicação, fui procurado pelos usuários ali da estrada que vai Penedos, com o alto fluxo de caminhões pesados, né, o tráfego dos usuários, 11 escolares, aquela ponte que liga ali na comunidade de Penedos, ali na proximidade da fazenda ali do saudoso Tatatumé, parece que os pranchão ali, Fabinho, soltaram. Eles quebraram e parece que colocaram eles, mas como os caminhões, os carros vão passando, eles vão arredando e vão passando por meio da ponte. Tem outra foto ali, Elise, que tá dando para ver. Esse aí, ó, tá vendo? O pessoal vai, arruma e com o trânsito ali mais pesado, eles arredam e vão pro meio ali. Às vezes ocasionando até um acidente. Essa ponte não tem, eles não colocaram aqueles cabos de aço de proteção devido ao uso nas máquinas coletadeiras. A gente sabe, né, que as pontes elas não foram preparadas para as máquinas de grande porte. Então, o que dificulta, às vezes, está colocando o cabo de aço ali. Aí é solicitar aí o prefeito Dr. Paulo para o departamento aí competente que faça esse reparo dentro das possibilidades o mais rápido possível, porque às vezes à noite pode vir uma moto, né, ou até um carro mesmo, e a hora que você passa por ela ali, a roda cai dentro daquela coisa, ocasionando um acidente. Até solicitei também sinalização na ponte, naquela outra ponte, aquela principal, a de cimento, ela foi sinalizada, né, ponte estreita, com placa. Até no mandato passado o Fabinho colocou umas placas lá, né? Vocês querem aquelas sinalizar também, né? Então solicitar aí ao departamento aí que faça as necessárias melhorias na ponte. Também, senhor presidente, semana estivemos reunidos lá no batalhão da Polícia Militar com o tenente Abrantes, sargento Daiane e o cabo Josimar, no qual a gente teve uma reunião. E para o ano de 2026, a gente está fazendo a indicação de uma emenda impositiva aí para a patrulha rural. A gente sabe o trabalho que a Polícia Militar vem realizando. A patrulha rural faz um belo trabalho, um excelente trabalho aos produtores rurais, aos moradores das comunidades rurais do município, onde ainda falta o sinal de internet. E quando a polícia tem que estar indo para atender uma ocorrência, infelizmente o sinal do celular, às vezes, se aqui na cidade é difícil, na zona rural é pior ainda de sinal de celular. Então, em conversa com o tenente Abrantes, a sargento Daiane e o cabo Josimar, a gente viu as demandas que eles passaram para a gente, e para 2026 a gente está aí fazendo essa indicação aí para a patrulha rural para a melhoria nessa questão. Vai ser instalada aí a Starlink na viatura, que já é de grande avanço, porque ela tem o sinal direto via satélite. E a gente sabe que sempre ocorreu furtos na zona rural, mas num certo tempo para cá aumentou mais o furto. Então, quase todo dia a gente recebe mensagem de furtos de cabos, de fios elétricos, transformadores. Então, eu acho que a importância de estar trabalhando em conjunto com a nossa Polícia Militar, todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Patrulha Rural, Meio Ambiente, Polícia Rodoviária. Então, deixando aqui só o registro e agradecer ao tenente Abrantes aí, à frente da Polícia Militar. Muito obrigado. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamada de cidadãos inscritos para o grande expediente, os vereadores inscritos para o grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente,
demais colegas, ao público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente, aos servidores da casa, muito obrigado. Senhor presidente, eu queria estar deixando aqui hoje, né, uma palavra, os meus sentimentos, né, na verdade, né, a família do Luciano Firmino, Tereza, né, a Juliana, a Patrícia. Hoje nós despedimos, né, da Letícia, uma funcionária que se dedicou na Casa da Cultura, trabalhou bastante, uma menina alegre, extrovertida, sempre prestativa. Então, deixar aqui os meus sentimentos aos familiares, amigos, e também queria parabenizar aqui o Major Valério pela homenagem ao doutor Matheus, né, que hoje também se foi, né, filho do Geraldo Magela, um jovem de 43 anos. Deixar aqui os sentimentos ao senhor Geraldo, né, ao Gustavo, ao Guto. Infelizmente, ele veio a falecer hoje, né, prestando o seu trabalho, o seu serviço, atendendo o paciente. E é isso. Senhor presidente... Vereador, só um minutinho, não te interrompendo. Eu acho que pedir a assessoria para fazer uma nota de pesar para as duas famílias, né? Depois os 9 vereadores estão assinando, depois a assessoria puder estar fazendo, em nome dos 9 vereadores. Obrigado, Gilvan. Presidente Gilvan. Senhor presidente, eu queria estar agradecendo também hoje o nosso prefeito, né, e a equipe das estradas. Queria que o Elias colocasse, por favor. Eu falo que os meninos, assim, estão prontos para poder atacar na hora certa, né? E aí a gente recebe os vídeos das estradas, pessoal. Fabinho, aí, olha. Só brita, munha de primeira qualidade. Turma não para, não. Valeu! Aí, por que a prefeitura de Piuí é a melhor, hein, deputado? Deu uma chuvinha, o pessoal trabalha mesmo, não adianta não, hein? Top, top, top essa turma aqui do Piuí. Quando pega para trabalhar, trabalha 100%. Ê, povo bom, hein? Tem jeito não. Estradaiada do Piuí, 100%. Agradecer aos meninos aí, né? O Ivo, o tio William, né? O Walter Júnior, o Emerson, né? O Andinho, né? O Zé Carlos, que também estava presente lá. Foi só começar as chuvas para poder estar esparramando o material. A gente bem sabe, né, ô Gilvan, a gente que convive com a equipe que trabalha, jogar o material com a estrada muito seca não adianta. Você vai jogar o material fora. Tem que esperar as primeiras chuvas chegarem para estar jogando o material para ele assentar, né, e não desperdiçar ele. Então, só agradecer aí a turma, né, o Andinho, o Dr. Paulo e toda a turma das estradas que vem prestando esse serviço aí. Senhor presidente, hoje também está querendo não, estou fazendo a indicação, né? A indicação número 608/2025, né? Solicito que seja realizado recapeamento asfáltico nas ruas especificadas na tabela abaixo. Todas as ruas: Pimenta, Doresópolis, Rua de Jalma Dutra, Ramiro Júlio Ferreira, Raul da Costa Lima, Francisco Soares da Costa. Você podia passar nas fotos para nós, Elias? São várias ruas que estão em estado assim. A gente sabe que essa época aí, ô Gilvan, você é novo, você não vai ter, você não viu essa trajetória não, que era o rapa-rapa, né? Jogava o asfalto e esparramava com a máquina. Não tem a máquina que esparrama hoje e o rolo faz a compactação. A rua Miguel Couto, na rua Lavras, Pouso Alegre, rua Tenente Freitas, Santo Hilário, Crispim Elias da Cunha. A Crispim Elias, na verdade, é um pedaço que está bem deteriorado, está bem ruim lá. Parte da rua Amazonas, né, que é logo depois ali da Severo Veloso. A gente sabe que lá vai fazer uma rede pluvial, mas que fizer isso, da oficina de moto até o final dela, ali aquela parte está horrível. E também na Teresa Ostalácio, Marquinhos Motos, isso.
Então eu queria estar pedindo aí, fazer essa indicação aí. Essa parte da Pouso Alegre está muito ruim, né? Aqui próximo ao colégio também, na Tenente Freitas, a gente vê que o asfalto já está assim, está com a sua idade ultrapassada, vencida, né? As pedras estão aparecendo na região. Então, assim que possível, né, que o prefeito pudesse olhar com carinho nessa situação aí e fazer os reparos, né, fazer o recapeamento, aproveitar a base. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu me inscrevi aqui para dar continuidade, né? Gostaria de pedir ao Elias que colocasse. Eu estive em contato hoje com o Gaguinho, falando sobre a questão do acúmulo de barro ali na Clodomiro Clóvis Cunha, a importante via de ligação entre bairro Nova Piuí e Capoeiras. Esse problema, desde o mandato passado, acontece com uma certa recorrência. Quando chove, desce o barro, né, acredito eu, ali até de um terreno próximo ao local, e acaba tampando os bueiros. A gente não consegue nem ver os bueiros aí na via, né? Eu até pedi a ele uma atenção em relação a essa questão, porque nós estamos num período, né, onde as chuvas estão um pouco mais constantes, agora é meio natural essa questão, para que não dê empoçamento aí, risco de acidentes de maior gravidade. Senhor presidente, eu gostaria de falar também sobre a questão da rua José Faria Filho, lá no Betel. Até agradecer o pessoal do SAAI, da Prefeitura de Piuí. Não sei se o nome é esse, mas parece que teve um problema num PV do SAAI lá nessa rua. Essa rua acabou de ser recapeada, acabou de passar por intervenção, e a gente vê que ela está cheia de ondulações num dos lados da via, inclusive alguns pontos de afundamento. Eu fiz o registro mostrando que alguns pontos, inclusive aí, a gente consegue observar. Tem uma foto que eu mandei, Elias, que até eu fiz uma sinalização improvisada, aonde eu coloquei ali pedaços, né, de canos, pedaços de pau, para que as pessoas pudessem observar que ali estava cedendo. Perto desse PV do SAAI aí, dava para a gente ver a região do subsolo. Então, passei aos departamentos competentes, inclusive o SAAI esteve lá e colocou a devida sinalização até que seja feita a intervenção. Está dessa situação com a placa de impedido, mas no dia que eu vi, pode passar, Elias, eu tinha colocado, olha, a dimensão da abertura na via, e ela foi recapeada agora recentemente. E eu coloquei esses paus, pedaços de cano para sinalizar lá, visando que um veículo não passasse e viesse afundar aí com um buraco na referida via. Só para informar que já está sendo adotadas providências em relação a essa referida rua, né? Ela está dando um trabalhinho, mas eu creio que depois, agora que arrumar novamente, ela vai ficar, né, transitável, né? Gostaria de falar também, né, inclusive, se o vereador Fabinho também quiser participar do diálogo desta fala, sobre a questão dos bloquetes. Eles foram refixados na rua José Ponciano, né? Fica aqui o agradecimento também à equipe do SAAI. Só que tanto eu quanto o vereador Fabinho, nós observamos, e isso acredito eu, não sei se tem alguma ligação com a intervenção que foi feita ou não, né, que há um afastamento entre os bloquetes que existentes na via. Se a gente pegar um determinado trecho, né, Fabinho, da via, nós vamos observar que um bloquete está um pouco longe do outro, está havendo uma certa dilatação. Então, nós estamos sugerindo uma análise técnica responsável da área para poder verificar as condições dessa via. Né, a gente não sabe ao certo como foi feito, né, toda a questão ali de construção dessa via, mas o que a gente teme é que essa rua possa, uma hora ou outra, vir a ceder. Né? Nós estamos falando de uma dilatação bem significativa mesmo entre um bloquete e outro. Pode falar, Fábio. Se você puder me dar uma parte, João. Realmente, João, eu estive lá na semana passada, avaliando aquela situação lá. Nós não somos nenhum técnico, né, formado em engenharia nem nada, mas a gente vê que está havendo um afastamento dos bloquetes. Provavelmente a gente pensa que seja, né, aquela área que foi mexida pode estar cedendo. E devido às chuvas que estão chegando,
né, a probabilidade de vir só descer, a gente fica preocupado com isso, né? E aquela rua tem pouco tempo que ela foi feita, né, foi no mandato passado agora, então a gente fica preocupado com a segurança até da população. Realmente, no dia que eu estive lá, eu não voltei essa semana, não tive tempo de ir lá nem ontem nem hoje. Estavam 2 pontos que foram feita a intervenção, que estavam sem os bloquetes, né? Até na hora que eu estive lá, tem um vídeo, o cidadão que estava passando, ele até atolou na poeira, que estava um palmo de um talco lá, menino. Então a gente pensa que, né, uma equipe técnica para poder avaliar aquela situação lá bem minuciosa mesmo, para poder não ter nenhum problema futuro, né? Seria importante essa avaliação. Inclusive, nós estamos solicitando isso através de uma indicação que está sendo encaminhada ao Poder Executivo. Senhor presidente, eu também gostaria de falar, inclusive comentei isso também com o nosso prefeito. A gente sabe da importante obra de melhoria, segundo que está sendo feita na Dom Pedro II, está sendo feito ali, né? Vai ser feito também na subida da Rua Santo Antônio até a loja do Lindomar ali. E eu fui procurado por alguns comerciantes que estão aprovando a obra porque eles tiveram transtornos de naturezas grandes. Quando chove de grande volume, costuma entrar água dentro dos comércios. Eles entendem que essa obra é importante para a melhoria da situação da drenagem daquela rua. O que eles estão um pouco preocupados, Fabinho, é o período em que essa obra vai ser executada, né? Nós estamos aí próximo a um período de chuva e nós estamos também próximo a datas comemorativas na nossa cidade, como a questão natalina, né? E a gente sabe que é onde o comércio tem um fôlego a mais para respirar e poder sobreviver nos próximos meses subsequenciais. Pode falar. Você me dá uma parte novamente, João? Eu acho que não foi só você que foi procurado. Acho que o Gilvão, acho que o segundo, não sei se o Lúcio, todos os vereadores foram procurados. A Marielle até me ligou, né? E eu não quis conversar por telefone, foi pessoalmente é melhor a gente conversar. Eu estive lá conversando com ela e dei uma tranquilizada. Eu sei que ela está preocupada, não só ela, como alguns outros comerciantes, né? E a gente explicando para ela direitinho, ela deu uma tranquilizada. Eu estive primeiro conversando com o Tadeu, né? Inclusive amanhã eles terão uma reunião amanhã com o pessoal da empresa, né? Inclusive ontem eu tive com ele de novo, conversando sobre a questão de liberação da Dom Pedro II com a Titulices, porque aquela área já está pronta. Porque o trânsito, os lixeiros não estão conseguindo descer ali para recolher o lixo na Motogato. Aí o Denis me ligou, Fabinho, pede para poder resolver isso para nós aqui. Aí comuniquei o Tadeu entrou em contato com o proprietário da empresa na mesma hora, até estava presente na hora. Ele falou que mandaria calçar e já liberar esse fluxo, pelo menos para Titulices. Porque a gente sabe que tem que confeccionar uma caixa logo ali em frente à antiga Motogato, né? E em relação a essa questão da interdição da Santo Antônio, ela não será interditada nesse final de ano. Ela não será interditada, né? A obra vai continuar, logicamente, subindo a Bueno Brandão, né? Tem que fazer aquele pedaço de rua ali entre Santo Antônio e Dom Pedro II. Depois eles vão atravessar e continuar subindo até lá no Silvano. Então, assim, ali vai demorar uma grande parte. E o que o Tadeu me explicou, Fabinho, a gente vai mexer nessa parte primeiro para depois subir a Santo Antônio. Então, eu creio que ali eles vão demorar um bom tempo, que nós vamos passar o Natal aí, e para o ano que vem, se Deus quiser, eles finalizam. Essa obra vai demorar bastante tempo. Até na oportunidade, era uma sexta-feira à tarde, e eu aproveitei e passei no gabinete, o Dr. Paulo estava saindo do expediente, aí eu sentei com ele e conversei essa questão, Fabinho. Ela foi uma das que me procuraram, e também aquele moço do diretão ali dos calçados, né, que foi um também que conversou comigo. E eu falei com o Dr. Paulo sobre a preocupação deles. Ele falou, olha, João, a gente tem que analisar certinho, temos uma licitação a ser cumprida, um prazo a ser respeitado, e inclusive ele mencionou que o prazo acreditava ali ser algo em torno de 3 a 4 meses, uma conclusão completa daquela obra. E, inclusive, ele falou que a interdição ali, quando começar aquela obra do posto até o Lindomar, é uma interdição total. Ali não vai poder ter tráfego de veículos. Foi onde acendeu um pouco mais o desespero em relação aos comerciantes ali.
a gente fica um pouco mais tranquilo deles estarem analisando essa questão, olhando também esse lado dos comerciantes, né? Porque a gente sabe que final do ano é super complicado, ainda vem o tempo da chuva também, que a gente sabe que o transtorno é maior. Se vocês que também foram procurados quiser comentar, segundo, Lúcio, fica à vontade, Gilvan. Pela a parte, o vereador João Marcos. A Maria também ligou para mim, para o segundinho, né? Eu até conversei com o Fernando também, trocando ideia com o Fernando lá no setor de obras, e lá ele tem a mesma opinião, né? Que seja talvez paralisada a obra durante uns 60 dias, ou se faça a obra até próximo e para e continua, né? Mas de todo jeito essa obra é uma obra muito grande, né? Um investimento muito grande, e eu acredito que de todas as maneiras vai trazer transtorno para o nosso município, tanto agora em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Tem que analisar também a questão das chuvas, né, Fabinho? Porque a gente sabe que em janeiro costuma chover bastante, né? Eu acho que quando furar ali, quando abrir aquelas ruas, vai trazer um transtorno. Mas eu acho que é importante sentar com os comerciantes, né? Quem sabe até sentar com o prefeito, com o pessoal do setor de obras, né? Trocar ideias, acho que é muito importante. Para ver a opinião deles também. Eu acho que todos devem, né, trabalhar, ganhar, principalmente no final do ano, porque todos querem vender mais, né? Isso é muito importante. Inclusive, o Dr. Paulo estava disposto, foi o que eu passei por mensagem para a Marielle, por telefone, na verdade, por ligação, a hora que eles quisessem estar recebendo eles. A Marielle até falou que ia procurar a Associação Comercial, que é uma instituição que representa os comerciantes da cidade, para estarem sentando e conversando. Mas o Dr. Paulo já está em análise com o jurídico dele, com os setores competentes, para tomada de providências nessa questão. Se há legalidade ou não para poder fazer essa paralisação temporária, ou se ele vai ter que executar aquilo que já está previsto dentro da questão da licitação, né? O importante é que a gente possa olhar também, né, a obra da grandeza que está sendo feita, mas não prejudicar, de certa forma, o comerciante. Quer falar algo, segundo? Pela ordem, senhor presidente, igual vocês disseram, né, também foi procurado pela Marielle e outros comerciantes. Em conversa com o Tadeu ontem, ele falou que ia ter uma reunião hoje, acho que passou para amanhã. E ele comentou que ia até propor para o Bruno, né, que é o engenheiro responsável da obra, essa paralisação mesmo no final do ano. Mas envolve muita coisa, questão de logística, questão pessoal, a maioria do pessoal deles é de fora, eles pagam aluguel aqui, tem despesa diária, né? Então, assim, ele ia fazer de tudo para ver se chegava num acordo com eles e, como se diz, mexesse até um certo ponto, até certa data, depois parasse um pouco. E ia ver também essa questão de férias coletivas. Às vezes essa empresa também, final do ano, eles param, né, um mês ou quase um mês, né, ia ver para ver se amenizava um pouco essa situação, né? Igual a Marielle falou, espera um ano todo para essa data, né? Vamos dizer, 360 dias, que é uma data que a cidade está cheia, festividades aí acontecendo e eles serem prejudicados, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vai caminhar para o melhor, né? Mas muito obrigado. Vereador João Marcos, eu também fui procurado pela Marielle, outros lojistas, a gente sabe da preocupação, realmente, final de ano, véspera de Natal, o comércio, ele aquece mais nesse momento, porque devido férias, devido turistas, devido vários fatores que são os fatores que fazem esse final de ano o comércio alavancar mais ainda. Eu tenho certeza que todos os vereadores estão empenhados, os presentes e os que não estão presentes também, devem ter recebido as demandas, né, os pedidos, e dizer aos comerciantes que estamos atentos a esse fato dessa obra, por ser uma obra grande, igual o Segundinho comentou, o Lúcio, o Fabinho, é uma obra que requer um pouco mais de cuidado, porque ela é uma obra no centro, na principal rua da cidade, e é uma obra que vai causar transtornos. Então, deixar aqui aos comerciantes que nos procuraram, né, a Associação Comercial também, estamos à disposição, né, se for preciso marcar uma reunião junto ao prefeito Dr. Paulo, a gente tem certeza, igual o João Marcos comentou, né, quem conversa com ele também está olhando essas possibilidades. Aí o Tadeu, departamento de obras também, o Fernando. Então, o que precisar dessa casa aí, estaremos à disposição. Obrigado, presidente. Gostaria só de trazer uma informação a essa casa.
foi aprovada uma PEC relacionada aos agentes comunitários de saúde e o de endemias. Inclusive o vereador Gilvan também me encaminhou ela. Eles estão tramitando agora com ela no Senado, né, e assim que for sancionada, ela vai garantir aí uma insalubridade ao agente comunitário de saúde, a majoração da insalubridade ao agente de endemias, inclusive a aprovação de aposentadoria especial. Está tramitando também um projeto paralelo no Congresso Nacional que propõe a redução da carga horária desses profissionais, que passaria de 40 horas para 30 horas semanais. Então, está tramitando também simultaneamente, e eu acredito, né, que pela força do trabalho de todo o contingente de equipe vai ser aprovado. Aqui em Piuí já enviei alguns requerimentos, inclusive estou enviando um novo requerimento para saber o posicionamento do nosso município em relação à insalubridade dos ACS e a majoração dessa insalubridade dos agentes de endemias. Inclusive, na PEC, né, ela está descrito a contemplação, né, da efetivação desses profissionais mediante processo seletivo de caráter indeterminado. Está bem especificado lá, então só trago essa informação ao conhecimento, né, de toda a nossa população. Queria falar também sobre a revitalização, gostaria de reforçar sobre a revitalização da sinalização de trânsito na rua Vicente Camilo com Horácio Albertino. Inclusive, os moradores ali do bairro Cruzeiro agradeceram muito, Fabinho, aquele redutor que foi colocado no início ali perto do Parque de Exposições. Mas eles estão pedindo uma tomada de providências perto ali onde tem aquela moça que tem uma mercearia ali, inclusive a mercearia chama Mercearia Cruz do Monte, né? Onde ali na esquina a sinalização é bem precária. A gente vê ali, se você ficar ali 5, 10 minutos, você vai ver que os veículos passam e não existe uma preferência muito bem definida ali em questão da sinalização. Eu gostaria, senhor presidente, de trazer também a essa casa um pedido de estudo de viabilidade para calçamento em 2 respectivos trechos. Primeiro, no final da rua José Domingos de Araújo, eu pude observar que ali próximo ao Parque da Mina tem um lugar onde a rua de asfalto acaba, próximo a um poste de iluminação pública. Mas ainda existem 2 casas na continuidade da rua José Domingos de Araújo, cuja essas casas terminam ali naquela área de preservação, de proteção ambiental, onde foi plantada aquelas árvores. Inclusive, numa época, chegou a falar sobre a abertura de uma rua ali, né, segundo? Só que eu acredito que pela viabilidade do terreno e por ser área de proteção, acabou não vingando essa proposta. Mas em conversa com o Tadeu, ele falou para, de repente, sugerir essa possibilidade, que poderia ser estudado a viabilidade de calçamento ali naquela parte da via. E também na rua Afonso Rodrigues Lopes, cruzamento com a rua Zequinha Camilo, na Morada do Sol. Então, deixo essas 2 solicitações de estudo de viabilidade. Eu gostaria, só para terminar, senhor presidente, de falar que eu estive lá no hangar e eu gostaria de apenas, né, pedir aqui que seja feita, né, uma análise, uma verificação sobre a questão daqueles 2 micro-ônibus que são do Consórcio Público de Saúde. São 2 veículos roxinhos, né, que se encontram lá no 3, né, Lúcio? Né, que se encontram lá no hangar, no Departamento de Transporte. Salvo engano, um é de Piuí e os outros são de outros municípios consorciados. Então, pedi que seja analisado essa questão, porque esse veículo é o veículo do Transporta SUS. E ele veio para a finalidade de transportar pacientes para tratamento de saúde. E, salvo engano, ele já está um tempo parado ali no hangar. Pela uma parte, o vereador João Marcos, na verdade já foi feito um ofício, né, para o consórcio de saúde, né? O prefeito fez esse ofício através do Departamento de Transporte e o presidente do consórcio, né, reafirmou que estão, né, verificando as questões de documentações, né, por ter trocado ali a equipe do consórcio. Então eles estão correndo atrás para agilizar essa questão. E só depende mesmo do consórcio saúde, é do presidente, né, do Garcia, né? Ele que vai estar autorizando. Já respondeu o ofício, ele falou que está empenhado para que possa, né, o mais breve possível. Eu não sei também se, acho que tem 2 vans também, né, da vacina no SUS,
Então, acho que elas também estão paradas também, acho que é o mesmo problema, né? Então, aí são 5 veículos, me parece que um para São Roque de Minas, outro para Pimenta e um também para Capitólio. Inclusive, eu estou encaminhando a indicação 614, estou encaminhando ela ao município, pedindo providências nesse sentido, porque a gente sabe que à medida que o veículo vai ficando parado, quando ele volta a funcionar, ele tem que passar por uma revisão, uma manutenção, e ele tem sérios riscos de estar comprometido na sua funcionalidade. É um veículo que em outros municípios já está rodando, então nós precisamos que o consórcio resolva essa questão e coloque esse veículo de Piuí em funcionamento. Senhor presidente, a última pauta, eu recebi uma mensagem, Fabinho, de pessoas que ficaram paradas, ilhadas na ponte do Curtume. Nessa última chuva que teve agora de grande volume, as pessoas inclusive me encaminharam falando sobre o nível da água e a dificuldade que eles tiveram de atravessar ali na ponte do Curtume. Até informei a eles que pode ser que talvez estava entupido ali, né, as aberturas, as vazões, mas eu acredito que carece de um olhar talvez até mais técnico ali, desentupir, ver se pode aumentar a abertura de vazão. As pessoas chegaram tarde da noite em casa porque não conseguiram atravessar ali. É aquela ponte próxima ao aeroporto ali, onde recentemente até aumentaram a vazão da água, mas infelizmente, toda vez que chove de grande volume, as pessoas continuam ficando ilhadas, tendo sérios problemas, inclusive tendo que pegar a saída alternativa lá, e cuja também não está em boas condições, segundo informado por eles. As saídas alternativas ali próximas a essa região ali da ponte do Curtume. Se você quiser, você tem mais afinidade lá também com o pessoal, né, lá do DR, né? Aquilo ali é responsabilidade do Estado, né? João Marcos, até já mandei uma mensagem para a Raquel, mas eu já estou marcando, né, Fernando, de ir em Formiga, sentar com o Elcio, da regional, e nós vamos estar passando isso para ele, sim. Provavelmente, a gente sabe que aumentaram as vazões, só que devido às chuvas que têm caído nos últimos tempos, infelizmente, não tem buraco que escoa a água tão rápido, né? E lá você ficar, como se diz, perfurando, fazendo vazão na ponte, você pode às vezes comprometer a estrutura da ponte. E ela é uma ponte esquisita, porque ela é uma ponte em U, né? Eu não sei como é que aquela ponte, como se diz, quando passa, ela não afunda de uma vez. Ela é esquisita. Mas é isso, eu já passei para a Raquel e ela já ia pedir, né, o Elcio para poder disponibilizar uma equipe para vir cá averiguar se as saídas de águas estão entupidas, se tivesse para fazer a limpeza. Mas nós vamos estar marcando aí provavelmente na semana que vem para a gente estar indo em Formiga conversar com o Elcio, né, e está passando outras coisas para ele também. Obrigado, Fabinho. Senhor presidente, eu concluo minha fala, terminei ela por hoje. Senhor presidente, pela ordem, até em cima da indicação do novo vereador Fabinho, né, que ele acabou de apresentar sobre as ruas que ele pediu para estar olhando para asfaltar. Esse tempo atrás eu fui procurado pelo pessoal ali da Pouso Alegre, e em conversa com o Fernando, ele falou que já estava em processo de licitação, Fabinho, 19 ruas para ser asfaltado, ser arrumado, sabe, com o asfalto estava bem precário. Já estava em processo de licitação de 19 ruas para ser feito. O Fernando informou. Tá? Amém. Vereador, eu acho que o Fabinho, como sempre está aí olhando essa causa também, e essa do DR, sempre tem uma boa ligação lá com o DR. Eu acho que pediu o departamento aí jurídico aí, assessoria, para fazer um ofício para a gente aí, para o dia que você for levar, Fabinho. E te agradecer também pela boa vontade e a facilidade que você tem lá com o pessoal DR, que eu acho que a ponte ali é uma causa antiga, que é igual você falou, às vezes se for mexer alguma coisa na estrutura dela, pode dar problema. Mas como a gente tem visto aqui há bem tempo não se tem uma manutenção, às vezes, fazendo lá um ofício, você está indo lá pessoalmente, o pessoal vem aqui e faça um levantamento antes dessas chuvas, porque ali, infelizmente, é um transtorno. Né? Choveu um pouquinho a mais, dá transtorno. Né? Então, eu solicitando dando essa ideia aí aos vereador João Marcos e o vereador Fabinho. Presidente, inclusive, o pessoal estava lá ilhado, eles estavam tão revoltados com a situação que, inclusive, falaram em fazer buraco na ponte. Eu falei, não, fica calmo, pessoal, né, vão resolver as coisas da maneira
tranquila. Sem dizer que é complicado, né? Mexer na estrutura de na ponta que é órgão público, isso aí, né? Acho que vamos para os caminhos legais, é mais viável, né, Fabinho? Passaremos à ordem do dia. Não há matérias em pauta para discussão e votação. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Rosélia Silveira, concurso público. Boa noite a todos. Estou aqui como presidente do Sempre Piuí, né, um sindicato dos servidores públicos municipais. De conhecimento de todos, né, que a Prefeitura de Piuí vem se organizando para realizar o concurso público. Só a título de informações, tem 14 anos que não tem um concurso público em Piuí. Hoje, o município conta com, relatórios de setembro, com 731 servidores contratados e 656 efetivos. Então, a gente tem mais ou menos 53% dos servidores contratados. É uma expectativa muito grande para esse número de servidores contratados, né, que estão aí há longos anos, e muitos deles acabam perdendo o seu emprego no final do ano, como é o caso da educação, que vem anos e anos, não tem férias, não tem um 13º, não tem uma estabilidade esses servidores. E o sindicato, como sempre, né, esteve preocupado com os servidores e mais ainda com a prestação do serviço. Nós já vimos há algum tempo buscando uma maneira da gente ajudar esses servidores a serem aprovados no concurso. E não só os servidores que estão aí, como qualquer cidadão que queira participar, no sentido de a gente ter uma qualificação melhor desses novos servidores. Que a gente sabe que os processos seletivos, eles não medem o conhecimento de ninguém. E ontem eu estive lá no IF, o Instituto Federal, conversando com o Humberto a respeito de a gente fazer uma parceria com o Instituto, para que a gente fizesse o cursinho. O Instituto se colocou aberto, né, a fazer a parceria com o sindicato, num primeiro momento de liberar salas para a gente estar fazendo esse cursinho, mas a gente precisa de recursos para a contratação de professores, né? Inclusive, eu ouvi aí, né, que existe uma solicitação, né, do Instituto já visando essa qualificação, né, da população em Piuí, mas a gente vem aqui buscar um apoio, né, da Câmara, no sentido da gente viabilizar essa parceria com o Instituto, não só para o concurso, não só visando isso, a gente precisa de qualificação para os servidores. Eu fui servidora durante 16 anos, eu nunca tive uma qualificação oferecida pela Prefeitura. A gente tem no Estatuto, no Plano de Carreiras da Educação, que a qualificação ela tem que ser continuada. No atual mandato, no mandato anterior, não teve. Praticamente nenhuma. Então, isso é uma questão de cumprimento, né, da legislação. E a gente vendo esse número expressivo de contratados na Prefeitura, nada mais do que relevante a gente se pensar nesses novos servidores que vão estar aí, né, fazendo parte desse grupo efetivo e que vão estar prestando um serviço para quase 40 mil cidadãos. Do levantamento que a gente fez,
a gente observou que foi aprovada uma lei aqui nesta casa esse ano, a 104 de 2025. A justificativa do prefeito era exatamente o concurso público. E a gente comparou aqui que existe um déficit muito grande entre as vagas da lei anterior para a atual. 385 vagas a menos de acordo com o número de contratados. A gente precisava reavaliar essa lei, se realmente as vagas que foram abertas vai suprir a necessidade do município. Então, eu acho que isso é de extrema relevância e urgência da gente estar se convocando, talvez, uma audiência pública para se discutir essa necessidade, ouvindo os servidores. É de extrema importância, né, a gente está fazendo isso, porque é o futuro, né, da população de Piuí, porque nós somos prestadores de serviço. Só para vocês terem uma ideia, abriu-se vaga para 2 fiscais. Né? Distribuiu fiscais de tributos, de posturas, se não me engano, de vigilância, só que abriu só 2 vagas. Vocês acreditam que 2 fiscais conseguem fazer a fiscalização só do Código de Posturas, por exemplo? Então, é inviável o que ele apresentou nessa casa e foi aprovado em 5 meses. Esse projeto de lei, a gente tem o projeto aqui que já durou 1 ano, né, segundinho do SAI. Levou 1 ano para se votar o projeto, porque foi se discutido detalhadamente cada proposta, cada artigo que precisava ser revisto. Salário, alterou a escolaridade de alguns cargos, mas não alterou o salário. Fundamental para médio, mas o salário continua o mesmo. Então, tudo isso é muito relevante para esse concurso que está vindo. A prefeitura já contratou a banca examinadora, então a gente está com o concurso batendo na nossa porta. Então, isso é muito importante, muito relevante, a gente reavaliar esse número de vagas, a questão da qualificação, né, desses profissionais. O Instituto está de portas abertas, né, para atender a população, né. O sindicato, de um jeito ou de outro, a gente vai estar fazendo esse cursinho, porque, no mínimo, as salas a gente vai ter lá no Instituto. Ainda que a gente tenha que pagar um aluguel dessas salas. A gente está articulando com os professores que possam dar essas aulas e a gente gostaria de contar com o apoio, né, desta casa para que a gente conseguisse viabilizar tudo isso. Presidente, só uma última colocação, que eu sei que eu já extrapolei meu tempo. Perfeito. Só em questão, os agentes comunitários de saúde, Piuí não paga insalubridade. E a gente conseguiu isso através do sindicato, né, com o Dr. Paulo, que fizesse o processo seletivo público. Hoje, quem está lá não perde mais o seu cargo. Mas a insalubridade é uma demanda, João Marcos, dessa classe aí. E é um direito deles que vem sendo desrespeitado. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Obrigado, Rosélia, pela participação. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da assessoria jurídica doutora Jaqueline, doutor Zé Lito, Elias e do nosso amigo Heron. Convido para... E o Nelson Valério, que está ali, na divulgação. E todos nós, vereadores. Convido para a 40ª sessão extraordinária a ser realizada no dia 21 de outubro, às 19h30. Uma boa noite.